Olá! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Adriana. Você está no Literatura Adri, um canal de livros, de risos, de resenhas. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto sério e necessário. O livro é Garota Interrompida, de Susana Case. Para essa conversa, Enzo, roda a vinheta. Olá! Bom, hoje você está vendo aqui que eu estou gripada, com essa voz rouca e sensual. Coisa que é muito difícil. Agora começou a desafinar. Muito difícil na minha vida porque a minha voz é muito estranha. Então aproveite esse momento. Mas com essa voz rouca e sensual, estou aqui para a gente conversar sobre esse livro, O Garota Interrompida, que não foi um livro fácil de ser lido. Eu imagino que esse vídeo também não vai ser um vídeo fácil de ser gravado, porque o tema é sensível. O tema, falar de saúde mental, né, que implica na falta dessa saúde, né, para a gente ter essa conversa, implica em muita dor, em muito sofrimento. Então, fica o alerta do tema sensível, mas fica também o alerta maior ainda de que é uma conversa importante e necessária, tá? Para que a gente faça algumas reflexões. Eu quero começar dizendo que a Adriana é uma professora de literatura. Então, eu sou uma pessoa leiga falando sobre essa questão da saúde mental a partir do que foi escrito nesse livro. A Susana Cason é norte-americana, ela foi internada, sim, ela se internou, foi voluntária, em 1967 no Hospital McLean, que é um hospital em Massachusetts, porque ela não tinha um diagnóstico, mas ela sentia um desajuste, a família sentia um desajuste, e ela tinha a possibilidade de passar por essa internação. Ela vai ficar internada por 2 anos. Então, nesses 2 anos, ela vai conhecer muitas pessoas, ela vai viver muitas situações dentro desse universo paralelo, nesse mundo do hospital psiquiátrico. Porém, eu falo em universo paralelo, mas ela é internada em 67, ela sai em 69, e a gente tem um ano de 68 no mundo, mas que vai ser marcado nos Estados Unidos pela morte do John Kennedy, do JFK, pela morte do Martin Luther King e mundialmente pela guerra do Vietnã. Então, vamos pensar que as coisas não acontecem de um segundo para o outro. Essa turbulência de que eu estou falando para você nos Estados Unidos e no mundo, a questão da guerra do Vietnã, ela estava também na cabeça das pessoas, né? Na vivência das pessoas, nas sensações das pessoas. Então, essa autora, ela vai nos contar desse momento. Ela está viva? Sim, ela é escritora, continua produzindo. Quando ela sai do hospital, ela vai se casar, ela vai ter filhos, ela vai se divorciar. Então, para a gente já começar a refletir, é uma pessoa que passa por uma vivência, por uma internação no hospital psiquiátrico e que tem uma vida. Porém, uma coisa importante da gente pensar existe, mesmo hoje em que se fala muito sobre saúde mental, ainda um estigma com relação às doenças psiquiátricas. A pessoa muitas vezes recebe um diagnóstico e isso, quando é sabido, parece que vira um carimbo. E a pessoa deixa de ser quem ela é para ser o indivíduo marcado pela doença, o indivíduo que passou um tempo no hospital psiquiátrico, o indivíduo que parece que vai ter uma sobrevida e não uma vida. Então, tudo isso é muito. Gostaria muito que a gente pensasse nisso a partir dessa história. Então, o que acontece com a Susana no hospital? Ela vai encontrar, é um hospital que tem alas mistas, mas são alas separadas. Então, na ala em que ela ficou, só havia meninas. Ela vai encontrar meninas com diferentes problemas. Então, ela tem uma colega que tem esquizofrenia, uma colega que tem
anorexia, uma colega que é classificada, aparece no livro o termo sociopata. Eu li e parece que há uma diferença entre o sociopata e o psicopata, mas em ambos os casos a gente tem transtornos de personalidade. A própria Suzana, ela vai receber o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Então, o que é o transtorno de personalidade? O transtorno de personalidade, a personalidade de uma pessoa é o modo como ela age, é o modo como ela existe, é o modo como ela funciona. Então, quando a gente fala de transtorno de personalidade, são situações em que, por exemplo, a medicação, ela ajuda no sintoma. Então, o indivíduo da onde que vem a coisa do borderline? É um indivíduo que está na borda, né? Ele está no meio do caminho entre a neurose e entre a psicose. Eu tenho a sensação, quando eu leio ou quando eu escuto sobre borderline, é que o nome foi dado no momento em que não tinha outro nome para dar, que a pessoa estava ali, sabe, no olho do furacão, linha para cá, linha para cá, e que não tinha uma classificação. Quando a gente pensa, e aí de novo tô batendo no meu entendimento de leiga, tá? Na neurose, uma situação de ansiedade é uma situação de neurose. Então a neurose ela é um sofrimento, tem uma dor psíquica forte, mas você não tem na neurose uma situação de descolamento da realidade. Na psicose você já tem esse descolamento. Então quando você tem um indivíduo com uma situação psicótica, ele, por exemplo, ouve vozes, ele vê coisas, ele se descola, o mundo derrete. Então, a psicose, ela traz essa coisa do sair da realidade. E a neurose, ela traz essa dificuldade, esse sofrimento. Adriana, quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, tá? Uma crise de pânico, aí eu não vou saber te explicar, tá? Exatamente em terminologias. Mas toda vez que você tem uma crise, um surto, aí às vezes o descolamento acontece. Então é difícil a gente conseguir definir, sabe? Eu, leiga, definir. Quando as pessoas recebem diagnósticos de uma forma, não é honesta que eu quero dizer, é responsável. Quando elas são acompanhadas. Aí, quando eu digo acompanhamento, eu tô falando de acompanhamento especializado. Então, para a pessoa receber um diagnóstico psiquiátrico, ela precisa de um tratamento psicológico importante. Alguém que vá olhar o funcionamento dessa pessoa por X tempo, não é uma coisa que funciona assim para A igualzinho para B, não. É uma coisa totalmente individual. E aí sim, ajustado ao tratamento psiquiátrico, o diagnóstico vem. Então a gente tá vendo, voltando aqui para a história, a Suzana recebe o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline e ela convive com outras meninas, cada uma tem o seu diagnóstico, o seu transtorno. Mas o que ela vai ver? Que aí acho que é a palavra desse vídeo. Ela vai ver muito sofrimento. Todo mundo tem as suas questões. Todo mundo tem que lidar com as suas questões. Precisa de ajuda para isso. Às vezes precisa de medicação para isso. Porque quando eu falo das questões, existe uma coisa que é muito bem trabalhada nesse livro, num capítulo mais ao final, que é a questão entre cérebro e mente. Né? Quando a gente entra na questão cerebral, você tem uma bioquímica ali que às vezes ela desequilibra. E o remédio, ele entra para ajustar. Então, por que eu tô falando que esse vídeo é difícil? Porque a gente tá no meio de uma névoa de muito preconceito. Quando eu falei do carimbo, de muito estigma, já vi gente passando por assassinato de reputação no emprego. Tá? Já vi, assim, muitas questões ligadas ao fato de que a pessoa que acaba dizendo que tem um problema X ou um problema Y, ela é vista como uma pessoa de menor produtividade ou como uma pessoa que é menos capaz para uma determinada tarefa. Então isso é muito, muito complicado. Por isso que eu falo que diagnósticos são importantes, mas tem que ser feitos não a partir de um testezinho, né? Que às vezes a gente encontra isso na própria internet, né? Um teste. Não, tem que ser um acompanhamento responsável. Então, voltando aqui para a história da Suzana.
A Susana, ali dentro, ela vai ser tratada, ela vai ser essa ênfase que eu dou na questão do sofrimento, que ela sofre o tempo todo, porque o borderline, ele é tudo para ele é muito over, né? Ele sofre mesmo. Então ele fica feliz demais, ele tem muita dor, ele tem muita tristeza, ele é muito compulsivo em compras, ele é muito compulsivo em relacionamentos, é sempre assim. E isso às vezes acontece no mesmo dia. Uma vez me perguntaram sobre a questão, né? Me perguntaram assim, aleatoriamente, a diferença entre a questão do border e do bipolar. Gente, eu não sou psiquiatra, mas a impressão de que eu tenho é que o border, ele oscila assim. Em um dia, o border funciona desse jeito. E muitas vezes, para agradar, ou então para ser aceito, ou então porque ele não tem consciência de quem ele mesmo é. Então ele vai mudando. No transtorno bipolar, a oscilação, ela é uma oscilação que no tempo ela é mais longa. Então é um período muito depressivo e um período muito eufórico, né? Que vai para um extremo, que não é o que acontece com relação ao borderline. Então, na leitura do livro, a gente vai percebendo essa coisa da Susana. Tem uma cena, por exemplo, em que ela dá uma descolada da realidade e aí ela olha para a própria mão e ela começa a ter dúvidas se ela tem ossos dentro da mão. E aí ela vai ter uma atitude que cai muito no machucar-se, no automutilar-se, para tentar perceber isso. A gente tá em um tempo em que questões ligadas ao tirar a própria vida são muito comuns e frequentes, e a gente vê isso cada vez mais perto de nós. Então, quando eu falo da dificuldade de ler o livro, é que você vai lendo e você vai trazendo para você histórias que você já viu, histórias sobre as quais você já ouviu e que tem desfechos muito ruins e muito complicados. Então a Susana tem, por exemplo, momentos assim, de extremos. E ela tem momentos em que ela relata com muita, quer dizer, sobriedade no sentido de tranquilidade. Ela está contando uma história, as histórias das amigas. E as histórias dessas amigas envolvem passados de abuso, muitas vezes, envolvem histórias que você vai mapeando e parece que tem uma história genética, porque vem do comportamento do pai, do comportamento da mãe, do comportamento da própria moça. Então, o livro, ele é um livro que eu falei, né? A gente vai lendo, a gente vai sofrendo, a gente vai percebendo que o título, Garota Interrompida, ele é muito, muito próprio. Porque uma menina, ela tinha 18 anos. Uma menina com 17 para 18 anos, a gente tem um estereótipo de alguém que tem a vida pela frente. E a gente esquece que a pessoa está saindo da adolescência, que é um período muito difícil, né? Que traz muitas escolhas e que tudo é muito complicado. Então, essa garota interrompida, ela foi interrompida porque ela foi internada, ela foi interrompida porque ela teve uma ênfase na questão psiquiátrica naquele momento, ela foi interrompida porque a vida dela não continua depois. Então, essas questões que envolvem o título, né, são bastante interessantes para a gente pensar. Quando a gente entra no livro, a gente percebe que o nome também veio de uma obra de arte. Essa moça, a Susana, quando ela tinha 17 anos, ela teve um relacionamento com um professor mais velho, casado. Aí você fala, nossa, menor de idade, abuso. Ela mesma não se coloca assim. Mas ela conta desse relacionamento e ela fala de uma viagem que ela fez a Nova York e de uma visita a um museu em que ela viu um quadro. O quadro era de um holandês chamado Johan Vermeer. E esse quadro chamava-se Garota Interrompida em Sua Música. Vou colocar aqui, é um quadro barroco, a data é 1658, 1659. Então, nessa primeira visita, ela vai fixar essa ideia
da garota interrompida, ela se impressiona, a internação dela vai acontecer tempos depois. Ela vai ter esse relacionamento e isso vai acontecer tempos depois. Quando ela sai, porque ela vai ter uma alta, né? Então, são 2 anos e ela vai ter uma alta. Quando ela sai do hospital, ela, em um dado momento, vai visitar novamente esse museu, anos depois, já com uma outra pessoa, e ela vai olhar esse quadro. E a visão que ela tem no quadro é muito diferente. Da primeira vez, ela olha e você pode olhar aqui no quadro, a moça parece que ela tá olhando para nós. É bem coisa do claro e do escuro, dos opostos que a gente vê no barroco. Nessa outra situação, posterior à passagem pelo hospital psiquiátrico, em que a Susana vai rever o quadro, ela olha e ela fala: meu Deus, parece que ela tá querendo sair. Parece que a moça quer sair, parece que existe uma vida aqui fora. Uma vida fora do hospital psiquiátrico. Então é um livro bem interessante. É um livro que faz a gente olhar para essas questões de fora e também para olhar para dentro de nós. O transtorno de personalidade, no caso do borderline, ele implica em o tratamento desse transtorno é o tratamento psicológico, é a terapia, o remédio para o transtorno de personalidade borderline é a terapia. A Adriana trata com medicação, a medicação vem para sintomas que vêm junto com esse transtorno, mas sem a terapia, porque se a mente do borderline, né, se o cérebro dele foi formado com estresse crônico, sabe, se a pessoa cresceu nessa situação, ela não vai sarar, não tem como. Ela vai ter que aprender a conviver. E a psicoterapia, ela dá instrumentos para essa pessoa aprender a viver de uma forma saudável. É diferente de você ter, por exemplo, uma esquizofrenia em que a pessoa precisa do tratamento psicológico sempre, gente, sempre. Todo mundo precisa, na verdade. Então, que a pessoa precisa do tratamento psicológico, mas precisa obrigatoriamente de uma medicação contínua para que essa química cerebral se organize. Tá? Então, é diferente do caso do border. Uma vez também me perguntaram, Adriana, o transtorno de personalidade. Eu ouvi dizer uma vez que a psicopatia é um transtorno de personalidade. Sim, mas ao contrário do borderline, que sente muito as coisas, tudo é muito acima, ou então é muito para baixo, a psicopatia acarreta um indivíduo que não sente. A emoção não funciona naquele cérebro. Então, é um indivíduo extremamente racional, que pensa muitas coisas, que pensa lá na frente, porque é capaz de orquestrar, de planejar com uma finalidade X. Não vou ficar falando dos casos, mas a gente tem uma porção de casos aí, né, que aparecem na internet e que passaram por julgamento e tal, e que, você sabe, o indivíduo tá preso, se ele sair, ele não sara disso, ele continua sendo psicopata. Então, essa coisa do requinte, da maldade, o maníaco do parque, por exemplo, o Ted Bundy, perdão, Ted Bundy nos Estados Unidos, são indivíduos que não melhoram, que não saram. O border, ao contrário, a emoção é muito aflorada, é um indivíduo que sente muito, que chora muito, que sofre muito, e que muitas vezes não sabe quem ele é, mas ele é incapaz de matar um pernilongo. Ele é incapaz de fazer mal para alguém. E quando faz, a culpa que carrega é uma coisa avassaladora. Eu li um livro da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela é uma médica psiquiatra bem famosa na internet. Tem muito podcast, muita entrevista e tal. Sobre o borderline, que é o Mentes que Amam Demais. E em que ela vai explicar mais ou menos isso. As personalidades borderline que ela trabalha aqui, por exemplo. Mostrei rapidinho, tá aqui o livro. A Marilyn Monroe, a Elizabeth Taylor, a Amy, são pessoas que são aquele rapaz que fez o Coringa, filho, no Batman. Eu vou colocar aqui o nome dele, vai aparecer. O borderline, ele é muito inteligente,
E como ele não tem muita noção de quem ele efetivamente é, ele entra na personagem. Então são ótimos atores, são ótimos cantores, são crianças muito espirituosas, inteligentes, mas que entram nessa coisa do sofrimento, porque é difícil você querer o tempo todo agradar alguém para se sentir amado. Então, essa fica a dica do livro. Essa autora, essa médica, ela escreve, tem vários livros sobre, sempre mente alguma coisa. Tá? Então, como as mentes funcionam, e ela escreve de um jeito bem fácil. Eu li depois que eu li esse aqui. Aqui no canal, a gente tem a Redoma de Vidro, da Silvia Plath. Ali, no caso, é uma moça, ela vai tirar a própria vida quando ela tem 30 anos. Então, a Silvia Plath, a própria escritora, vai passar por isso. Na Redoma de Vidro, ela constrói uma personagem que se chama Esther, que também tem uma vida super, assim, promissora, e que vai acabar sendo esmigalhada, né? Isso aparece, é importante, assistam ao vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu me lembro de que eu citei também um filme chamado Bicho de Sete Cabeças, com Rodrigo Santoro, vai aparecer aqui a capinha para vocês, em que a gente vai ver o tratamento no hospital psiquiátrico, mas lá nos anos 70, como isso funcionava, em que era muito comum o eletrochoque, por exemplo. Aqui, uma das amigas da Suzana passa por esse tratamento, por esse tipo de tratamento também. Então a gente tá às vezes, eu me senti durante a leitura, às vezes no meio de um limbo, assim, de muito sofrimento, mas de um respiro quando eu vi essa moça saindo do hospital psiquiátrico e conseguindo ter uma vida com dificuldades, mas conseguindo ter uma vida. Bem, o livro é da Darkside. A Darkside é uma editora que tem um projeto gráfico belíssimo. Aqui na capa aparece o brilho, né? Inclina um pouquinho o livro. Aqui. Um pouquinho mais. Aí. Então, aparece o brilho. Na verdade, está estampado na capa, está estampada uma ficha do prontuário médico da Suzana. É a ficha de internação. Quando a gente abre o livro, olha, essa aqui é a capa dura. Tá? Aqui as pílulas aparecem. Nessa época aqui, ó, eu já não escrevia mais, tem um post-it aqui com o meu nome, a marca da Darkside. E aí dá uma olhada nessa imagem. Se a gente for pensar nesse olhar meio nebuloso, é o olhar que às vezes não, acho que sempre, né? A gente tem sobre a vida, porque nada é totalmente branco e nada é totalmente preto. E essa coisa do lidar com essa névoa também não é fácil. Por isso eu falo que é uma coisa que a gente vai aprendendo, porque se a gente não aprende, a vida vai ficando cada vez mais sofrida. Então aqui, ó, é a ficha médica dela, também, daí aqui já com o título do livro, mas dentro do livro haverá vários momentos em que as fichas vão aparecer. E tem horas que a gente lê o capítulo e você percebe que o que ela está falando é diferente do que está na ficha. Peraí, Adriana, como assim? A memória do que ela viveu é a memória de alguém que tem essa dificuldade, que tem o transtorno. E a ficha traz um olhar médico. Então, a gente vai vendo a dificuldade da pessoa, a dificuldade da Suzana ali dentro. No caso do livro da Silvia Plath, vou colocar aqui a capinha de novo, da Redoma de Vidro, ali é ficção, mas é ficção em que a autora está colocando a sua experiência. Aqui não é ficção. Os nomes que ela dá, né, os nomes que ela dá para as amigas, também a gente não sabe se ela mudou, ela não disse que mudou o nome, não. O que ela já disse em entrevistas é que ela deixou lacunas, para que não ficassem marcadas essas pessoas, esses indivíduos não ficassem carimbados, mas ela vai contar as dificuldades dessas colegas também. Então, voltando aqui à questão do projeto gráfico, tá vendo? Há algumas tarjas nos nomes, as fichas são só fichas dela, tá? Mas algumas tarjas nos nomes dos médicos, das enfermeiras e tal, e aí ela vai
contando a história de forma relativamente cronológica, conforme a gente vai lendo. A gente não sabe exatamente o momento dentro desses 2 anos, né, do que aconteceu, mas a gente vai vendo as vivências dela e como ela vai refletindo, né, sobre as situações. O capítulo Cérebro Mente, tá? É um capítulo bem bacana, é um capítulo em que ela escreve assim, com a visão de fora já do hospital e as pesquisas que ela fez. Ela vai pesquisar muito sobre o transtorno dela, lógico, então aparece muita informação aqui sobre o transtorno de personalidade borderline, lembrando que ela não é médica, né? Ela tá falando da sua situação, então é interessante para a gente conhecer. Existe o filme Garota Interrompida, eu gostei muito do filme. A Winona Ryder faz a Susana, e a Susana tem uma das colegas que é a Lisa aparece com o diagnóstico de sociopata, que é interpretada pela Angelina Jolie. O livro é de 1993, e o filme vai sair em 99, 2000. Aquele ano, a Angelina Jolie vai ser super premiada, porque ela tá excelente realmente no papel. Então, vale a pena assistir ao filme também. É claro que o filme carrega muito nas tintas. Quer falar uma coisa? O Enzo quer falar É só uma coisa, esse filme se chama Garota Interrompida. Se você procurar e aparecer um filme chamado Garoto Interrompido, é outra história, mas também é uma história meio pesada porque se trata da vida de um garoto que se matou, cometeu suicídio logo na infância, e aí é um filme produzido pela mãe desse garoto, que por acaso tinha uma empresa que produzia filmes. Então, para vocês terem assim o Enzo trazendo esse dado, mostra o quanto é importante. O quanto é importante nunca banalizar, também não rotular, também não diminuir a pessoa, porque o indivíduo sofre todo dia. Sofre todo dia. Aí você fala, Adriana, mas tem pessoas que têm problemas materiais que sofrem de... Sim, sim. A gente não tem que minimizar esse sofrimento nenhum. A gente tem é que estar aberto a ajudar, aberto a ouvir. E se você perceber, pedir ajuda. Mesmo que você não consiga explicar o que você está sentindo, pedir ajuda. As questões de saúde mental, elas são muito importantes. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, vou deixar aqui o número para vocês, é 188. Se você quiser só conversar, sempre, 24 horas, alguém está ali para te ouvir, por telefone, por mensagem, por e-mail, existe o chat. Procure ajuda. Não está sendo ouvido na sua casa, tenta ser ouvido em outro lugar. Não tem recurso, porque terapia é uma coisa muito cara. Existem caminhos para se fazer terapia gratuita. Você pode procurar, por exemplo, uma faculdade que tenha o curso de psicologia. A faculdade vai oferecer, porque faz parte do estágio, faz parte da formação. As universidades, por exemplo, a Unesp, onde o Enzo estuda, a USP, onde eu estudei, oferecem tratamento. Você procura ajuda, você vai encontrar, pode ter certeza disso. E não desanime. Eu sei que é difícil falar, não desanime, mas é importante falar também. Você quer vir? Vem cá falar aqui. Não, é só uma coisinha que esse vídeo está sendo postado em setembro amarelo, o mês contra o suicídio. É mês de alerta, É o né? de alerta ao De suicídio. alerta ao suicídio. Então é importante que a gente tenha essa conversa, tá bom? Me desculpem se houve inadequações de conteúdo, mas assim, foi o que eu falei, eu sou uma pessoa leiga falando sobre uma obra que abriu possibilidades para eu pensar de forma... Foi dolorido, mas como eu disse, é extremamente necessário, tá bom? Escreve aqui embaixo para mim, sabe? Coloca o seu comentário, vamos conversar entre nós, vamos nos ajudar. Como eu disse, né, essa frase, de perto ninguém é normal, todo mundo tem as suas questões.
Às vezes com mais dor, às vezes com menos dor, mas o importante é que ninguém larga a mão de ninguém. É assim que a gente tem que viver, tá bem? Muito obrigada por estar até aqui. Leia o livro, leia no momento que você achar adequado. Faz tempo que eu li a primeira vez, demorei, relutei a fazer o vídeo, aí eu li de novo, e achei que era a hora de trazer o vídeo para cá. Assista ao filme, o filme é bacana. Assista ao Garota Interrompida, esse filme do Enzo. Pense no Setembro Amarelo e vamos ajudar, e vamos nos ajudar. Se nós conseguimos olhar para dentro de nós, um pouquinho que seja, de pouquinho em pouquinho, nós vamos nos tornando pessoas melhores e isso reverbera. E às vezes a gente cai de novo, mas sempre tem uma mão para nos ajudar a levantar. Os pedidos são importantes. Dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos conteúdos, comente, compartilhe e estejamos juntos, sempre. Mande-me beijos, que eu adoro, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.